Nada pode devastar mais a vida de um ser humano do que a inconsequente função de cuidar. Agir no cuidado com o outro de forma inconsequente e negligente. Nesses casos, nós estamos diante de uma incapacidade de desenvolvimento emocional que não acompanha o desenvolvimento físico e intelectual, né? Mas que promovem assim, um movimento completamente desastroso da formação psíquica desse sujeito. Porque o desenvolvimento físico e intelectual não necessariamente são impactados pelos fenômenos psicológicos da imaturidade, mas a vida subjetiva, a vida individual, com certeza, é marcada por todos eles. Então, em geral, esse sujeito marcado pela imaturidade psicológica se coloca sempre como um adulto suscetível, medroso, melindroso, instável, ciumento, que não superou a sua crise de infância, que se acostumou a ter aqueles que executaram a função materna ou paterna sempre resolvendo os seus problemas ou impondo a sua autoridade pelo medo, o que promoveu o sujeito recorrer a certos mecanismos defensivos para que ele pudesse sobreviver, com mecanismos desculpistas para não lutar, para não se posicionar quando o momento propõe uma tomada de decisão, para não se portar de forma responsável perante o enfrentamento. Aliás, há um nome para isso, que é Síndrome de Peter Pan e Complexo de Wendy. Vamos falar um pouco sobre isso. Além da popular história de Peter Pan, aquele desenho, né, do menino que não queria crescer, na vida real podem existir também homens que continuam agindo como meninos, apesar da idade, e mulheres que atuam como mães ao invés de esposas. É lógico que aqui a gente está fazendo mais ou menos caricaturado a síndrome de Peter Pan por homens e o complexo de Wendy por mulheres, mas não necessariamente está vinculado ao sexo, né? Ou melhor, à expressão do gênero. Dan Keeler, psicólogo norte-americano, estudou a síndrome de Peter Pan, conhecida como uma espécie de bloqueio à maturidade emocional infantil. E Jaime Lira pesquisou sobre o complexo de Wendy, analisando como as pessoas que focam no cuidado, proteção e controle dos demais acabam esquecendo da própria vida. Então, apesar da maior parte dos portadores da síndrome de Peter Pan serem homens e do complexo de Wendy serem mulheres, ambos podem ser afetados, ainda que em menor proporção. A síndrome de Peter Pan, ela se caracteriza por um conjunto de comportamentos apresentados por um homem que não sabe ou não pode renunciar ser filho para se tornar pai. Ou seja, são homens que não querem deixar de ser crianças, que se sentem e vivem como crianças e esperam ser entendidos pelos demais. A síndrome de Peter Pan se caracteriza, portanto, pela imaturidade em certos aspectos psicológicos, com impactos sociais e relacionais, além de poderem apresentar certos comportamentos narcisistas, comportamentos egocêntricos de dependência, irresponsabilidade e rebeldia. Acima de tudo, são homens que temem a solidão, o abandono e o fracasso. E a irresponsabilidade é uma de suas características principais, que exercem colocando a culpa nos demais e faltando a compromisso. No âmbito dos relacionamentos amorosos, isso ocorre com mais frequência, em que eles não se esforçam para fazer parte de um casal maduro e estável. São homens ameninados, que resistem a crescer e amadurecer, por isso incapazes de cuidar, proteger ou levar adiante um relacionamento maduro. Daí o fato da grande maioria deles optar sempre por relações mais superficiais, sem permanecer muito tempo numa relação estável, já que costumam fugir dos seus compromissos. E o complexo de Wendy, imagina, perante essa criança que cresceu, mas não quer tomar conta das próprias responsabilidades, se coloca na condição de cuidadora master, de supridora de todas as demandas, né? Tampadora de buracos. Então, o complexo de Wendy pode ser reconhecido em mulheres que manifestam uma preocupação excessiva pelo bem-estar do outro.
acompanhada de sentimentos de medo, a rejeição, de uma insegurança contínua. Apresentam uma série de condutas significativas, como se sentir imprescindível, sem mim, o que vai ser daquela pessoa, tentar fazer o par feliz de uma maneira persistente, evitar que o outro se chateie, se desculpar por tudo que faz. Então, tem uma questão ligada a um excesso de responsabilidade também pela vida do outro. As mulheres, em especial, que se manifestam assim, né, que manifestam esse complexo, procuram ser aceitas pelos demais através de uma conduta de agrado, para que se sintam úteis àquela relação, dirigidas sempre aos outros, porque acreditam que assim poderão ganhar respeito, né? Ou seja, sua existência está justificada pela utilidade que tem na relação. Só que são mulheres prisioneiras do medo à rejeição e do abandono, com forte tendência ao autossacrifício. Justamente pelo fato delas terem virado, digamos assim, codependentes nesse processo, acham que precisam da aprovação do outro para se sentir bem. Então, o complexo de Wendt tem características de superproteção sobre o outro, né? Coisas como do tipo, pode deixar que eu faço, não se preocupe, não sei o que você faria sem mim, caracteriza esse complexo. Elas acabam exercendo na relação amorosa uma figura maternal, ao invés de uma figura de esposa, ou seja, nutrem a irresponsabilidade do parceiro e a imaturidade psicológica, favorecendo.